questão de ter sido adotada também influenciou muito, porque eu fui adotada. Mas quando você descobre isso? Eu descobri isso com 4 para 5 anos. Ah, foi cedo, bem no então. comecinho. Você acha que isso é bom ou é ruim descobrir muito cedo? No meu caso, foi ruim porque deu uma confusão mental muito grande, assim, dentro de mim. Porque tem rolou pais, uma bagunça. Porque tem pais interna. que esperam, assim, tipo, uns 14, 15 anos, né? Que por um lado é, assim, por um lado também é um pouco ruim. Eu não saberia também qual decisão tomar, mais cedo ou depois. Eu acho que eu contaria o mais cedo possível, né? Não sei. Porque no caso da minha família teve um primo que foi adotado. E os meus tios contaram pra ele quando ele já tinha 20 e tantos anos. E ele pirou, saiu de casa, se sentiu traído, porque não houve essa conversa antes. Então, daí depois, quando eu surgi na vida deles, os meus pais tiveram essa preocupação de, não, vamos contar cedo. Foi o que eles fizeram. Mas no meu caso, houve uma confusão porque a maneira que a minha mãe falou também, assim, você não saiu da minha barriga, você, que nem as suas irmãs, né? Você tem uma mãe ou um pai. Quando você quiser saber da sua história, você vai saber. E ela me contou antes, enquanto ela me arrumava para ir pra escola. Putz. Então, eu fui pra escola com essa informação. E eu, com 4, 5 anos, eu não conseguia processar essa informação dentro de mim ainda. Não, meu filho tem 5 anos, não tem a cabeça preparada pra isso. Né? E eu cheguei na escola com isso, pensando nisso. E aí, falei com a professora, com a tia, né? Que tava no pré ainda. E aí, a tia percebeu que eu tava um pouco diferente e tal, e ela foi perguntar pra mim se tinha acontecido alguma coisa, e eu abri o jogo pra ela. Falei, olha, tia, minha mãe acabou de falar isso, isso, isso. E ela também não teve muito senso, assim, de acolher, de como, né, falar comigo. Então, assim, a informação que ela passou pra mim foi que os pais biológicos, quando eles não querem ter esse filho, eles acabam doando. Não é esse o caminho, com certeza. Doando para que pais que querem acolherem esse filho, essa criança. Acho que tem que focar mais no amor da pessoa que escolhe uma filha do que, né? Que não é dela, na verdade, né? Então ela também não conseguiu também me ajudar muito. E eu acho que tudo isso acabou atrapalhando muito, assim, porque na hora veio o sentimento de rejeição, que o sentimento de rejeição, até hoje, eu tenho que trabalhar muito isso dentro de mim, porque veio com tanta força. E nós adultos, a gente é muito do que a gente traz da infância. Com certeza. Né? Do que a gente ouviu, do que a gente sentiu na infância. Então, até hoje, eu trabalho muito. Eu ainda tenho essa questão, ainda tenho que trabalhar ainda isso, assim, em relação à rejeição, ao porquê que os meus pais biológicos não me quiseram, sabe? Não puderam, tal. Porque durante um bom tempo na minha vida, esse meu questionamento era... Não, acho que pai e mãe não tem desculpa pra não criar um filho, sabe? Tipo, é falta de grana? Não, tem que dar um jeito, tem que fazer acontecer, né? O filho não tem culpa que os pais não usaram nenhuma proteção. Então, assim... Mas isso mudou. Hoje em dia já já consigo entender. Mas mesmo assim, Pra quem adota, tem que ter um jogo de cintura muito grande. E eu acho que a terapia é muito importante, terapia familiar. E você falou, Raquel, o lance da cocaína. Como você conseguiu sair? Foi fácil? Foi difícil? Como foi? Durou quanto tempo? Muito tempo ou não? Foi no susto. É mesmo? Foi no susto que eu saí. Eu cheirei durante 1 ano e... Não chegou a ser 1 ano e meio. Foi 1 ano e uns 3 meses. Mas crack não, né? Foi só cocaína. Não. Putz, de crack Deus, eu sempre... Eu cheguei a experimentar algumas outras drogas, assim... Balinha, sei. Algumas outras mais, assim, mais conhecidas. Mas o problema era a cocaína mesmo, de vício. Aí a cocaína... Crack, nunca tive nem vontade, assim, de experimentar. Que é muito pior que cocaína. E eu saí no susto. Eu tive um início de overdose.
E no filme até mostra bem, mas é que no filme tá diferente. Porque no filme mostra como se eu estivesse durante um programa, tivesse E não passado foi. mal. Não, eu tava... Mas era de madrugada, eu tava com os amigos, né? Sei. Assim, fumando, cheirando, Na sua bebendo, casa? tudo. É. E passei, fiquei muito louca, Qual passei que é a muito sensação? mal. O coração dispara? Como que é? É de morte, assim. É mesmo? Você acha de- que você vai morrer? Começa a escurecer tudo, o coração parece que vai explodir, porque começa a acelerar com muita força, mas é aquela força que você tem certeza que vai explodir. Sei. Que o coração não vai aguentar. E de repente ele para. E aí, só que quando para, quando a pessoa cai. É. Mas você chegou nesse ponto ou não? Cheguei. Aí eu só sei que eu acordei no hospital já. Me levaram pro hospital. Caramba. E aí no hospital eu acordei assustada, assim. Foi muito louco, porque até hoje eu acho que eu nunca vou saber. Não sei se foi um sonho ou um delírio. Mas houve um. Tanto é que depois disso também foi a segunda lição da minha vida. Que eu, primeiro que eu nunca mais furtei. E depois que eu nunca mais cheirei. Porque eu fiz uma promessa nesse delírio, nesse, sei lá, que eu tive. Sei. Mas eu conversei com uma pessoa toda de branco, assim. Nesse espaço Como de se- tempo? É. Eu conversei e prometi pra essa pessoa que eu nunca mais usaria. Assim, essa pessoa deixou muito claro pra mim que era a minha última chance, que era pra eu ter morrido dessa vez, né? Nossa. Era pra ter morrido nessa vez, mas eu receberia uma nova chance. Mas eu não poderia nunca mais Nem passar perto. cheirar. E nem maconha, eu cortei maconha. Tem muita gente que nem acredita, né? Tipo, acho umas Doideira. eu fumo cigarro ainda. Mas também é pedir demais pra uma pessoa cortar tudo, né? Eu falo isso, porque tem gente que enche meu saco até hoje. Ah, você fuma, não sei o que, meu. Cortei maconha, que eu fumava muito. Cocaína. Bebida. Deixa minha nicotina em paz. Mas bebida, você bebia muito também nessa época ou não? Bebia E aí, bastante. e aí também reduziu, ou não? Reduzi, mas... É porque na época eu bebia diferente. Eu bebia muito uísque, bebia Ah, coisas tá. mais pesadas, né? Entendi. Assim. Mas esse lance do sonho, o que você acha que é? Você tem uma religião? Você tinha fé? Como que é? Hoje como você assim, eu interpreta? já faz 10 anos que eu sou bandista. E Então, aí? hoje eu acredito muito que tem a ver com algo espiritual, assim, de... Alguma coisa que veio pra realmente te falar? Sim. Para, que senão... Que eu tenha tido essa lição. Mas, ao mesmo tempo, pode ter sido delírio ainda, assim, do efeito do que eu consumi. Porque eu misturei de tudo. Ah, é? Caramba, então você podia ter morrido. É. E o que o médico falou? O coração parou mesmo ou não? É uma sensação só de apagar? Assim, não é de parar, mas O corpo desliga? o coração, assim, tipo, ele teve um... Uma sobrecarga? Exatamente. isso, É como se fosse uma sobrecarga e, tipo, praticamente parou. É. Na verdade, é essa. Quase parou. Caramba. Eu tenho isso, tenho aquilo, eu sou rico, essas coisas. Deve ter pra caramba, né? Dos caras que contam vantagem. Mas aí eu não tinha como saber a verdade. Porque na época não tinha redes sociais né? pra investigar, pra stalkear algum cliente que me interessasse de alguma maneira. E como funciona? Porque tem limite, né? Você não vai fazer tudo que o cara quer. Dessas, por exemplo, de fetiche, assim. Ah, não, O cara quer cagar em cima de você. Não, tinha limites. E isso era uma das coisas. Essa chuva negra, jamais. Mas o cara pedia? Teve. Não pra. Era no caso pra eu Você fazer fazer nele, nele? mas nem assim. Ah, não dá. Nem assim. Eu mal consigo fazer com a porta aberta na minha casa. O cara embaixo. Não dá. Mas assim, tem fetiches também. Teve uma vez que. E depois eu descobri que é muito normal, tem até um termo em inglês que eu não vou lembrar agora. Que o cara, ele queria sentir o cheiro de outro homem em mim. Então, por Nossa. exemplo, Existe ele um nome pra ligou. isso? Existe. Eu vou tentar lembrar. Tá. Ele ligou pra Gabi, né, no caso. Ligou e aí ele falou assim: eu quero pedir um favor, quero marcar um horário, mas eu quero... Ele tava falando com a Gabi como se fosse eu. Mas eu Sei. quero que você não tome banho depois que o cliente antes de mim for embora. E eu também queria ver, se não for pedir muito, eu queria muito que ele gozasse na sua boca, porque eu quero beijar você e sentir o sabor do
Eu quero sentir o sabor da porra dele na sua boca. Aí a Gabi já ficou toda desconcertada. E aí a Gabi, óbvio, já sabia que eu jamais aceitaria fazer isso. Ela já cortou logo de cara, assim. Depois ela me contou, rindo. E teve um que ele foi... Só que Talvez daí o cara foi que pessoalmente... quer sair com outro cara e não tem isso resolvido na cabeça, né? Não é? Às vezes é isso.